Fala família, bem-vindos ao canal Brasil em Foco. E essa notícia vem diretamente com Deltan Dallagnol. A maior farsa do STF é desmascarada. Punição seletiva. Fiquem até o final para entender tudo com clareza e vamos deixando os créditos na plataforma para o Deltan Dallagnol. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. E já se inscreve, ativa o sininho e compartilha este vídeo para que chegue a mais pessoas. Sem mais enrolações, vamos à matéria. A maior farsa do STF é desmascarada. Um novo estudo comprovou: a punição é seletiva. Finge a surpresa, em quem diria? Um levantamento exclusivo do Estadão analisou 1.766 inquéritos, que foram abertos lá no Supremo contra autoridades com foro privilegiado. Isso entre 2002 e 2025. E o foro privilegiado, para quem não sabe, é aquele direito que faz com que o político graúdo, senador, deputado, ministro, ele seja julgado diretamente pelo Supremo, e não lá embaixo, não na justiça comum, na primeira instância, como você e eu. Pois olha aqui comigo o resultado. De todas as ações penais, e eu estou falando de 544 ações penais, apenas 28 terminaram em condenação. Gente, 5% é nada, 1 em cada 19. Lê aqui comigo o que foi que o pesquisador responsável por esse estudo ele concluiu. O foro é um funil que barra quase tudo antes do julgamento. A taxa de condenação é baixa não porque necessariamente o Supremo absolva, e sim porque pouquíssimos casos chegam ao julgamento de mérito. E como que esses casos morrem? Morrem de dois jeitos. Ou eles são empurrados para outra instância, ou simplesmente prescreve. E a prescrição é como se fosse o cancelamento do processo porque ele demorou muito tempo na justiça. O tempo passa, o prazo se esgota, a punição caduca. Entre 2002 e 2016, gente, incríveis 71% dos processos saíram do Supremo sem ninguém julgar a acusação. E a parte mais revoltante é que quando o ministro deixa o caso apodrecer, não acontece nada com ele. Se o juiz de primeira instância começa a deixar casos prescreverem, ele vai sofrer sanções. Se o ministro do Supremo faz isso, ou a PGR, não acontece nada. Isso é uma vantagem para quem está sob investigação ou sendo processado lá na corte. Eu vi isso acontecer com os meus próprios olhos. Na Lava Jato, a gente viu o processo de peixe grande, graúdo, subir para o Supremo e morrer engavetado, enquanto o Brasil assistia. O foro ele não é um privilégio de julgamento, ele é um privilégio de impunidade. E como isso funciona por dentro, eu vou te explicar. Agora, se você ainda não é inscrito aqui, se inscreve no canal, isso ajuda demais. Olha só, você pensa aí comigo. Será que é só a máquina que é lenta? Não, não é isso não. Quando o Supremo quer, ele condena rapidinho, em massa. Olha, 8 de janeiro, gente, ali, com réus sem foro privilegiado que nem deviam estar lá. A taxa de condenação das ações do Supremo, em geral, desde 2017 até agora, saltou para perto de 50% de casos com condenação. Ou seja, se você puxa as condenações do 8 de janeiro para dentro dos números, isso puxa os índices de condenação e faz saltar de 5% para 50%. Um aumento aí imenso, um aumento aí de 10 vezes no número de condenação. E se for olhar só os casos do 8 de janeiro, eu tenho certeza que as condenações devem chegar aí a 90%. A mesma corte que deixa o poderoso escapar e condena apenas em 5% dos casos quando se trata de poderoso, aí ela vai lá e ela condena em massa quando ela resolve agir contra a direita, contra pessoas desprovidas de poder. O próprio pesquisador aqui ele foi cirúrgico, ele disse: a capacidade de condenar, de aplicar a lei sempre existiu. O que o ataque mudou foi a disposição de usá-la. Ou seja, não falta capacidade, falta vontade. A conta é de chegada, ela é escolhida. E o estudo ele ainda aponta o círculo que mantém tudo isso como está, que é o fato de que os senadores são quem julga o impeachment dos ministros do Supremo. E os ministros do Supremo são quem julga os processos dos senadores. Veja o que diz o pesquisador aqui, ó. Os senadores eles não julgam os pedidos de impeachment contra ministros e o Supremo não conclui os processos contra os políticos. Uma mão lava a outra, um blinda o outro. É exatamente esse conluio, esse círculo vicioso que eu quero quebrar. E é por isso que eu quero ir para o Senado. E se você quer me ver lá nessa briga, agora dá para você me ajudar de um jeito. E vamos com as notícias no site Poder 360. Com decisão de Moraes, Flávio Bolsonaro só verá o pai após o primeiro turno. Suspensão de 90 dias ultrapassa a votação de 4 de outubro e alcança a semana seguinte ao pleito.
A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de suspender a visita de Flávio Bolsonaro ao pai fará com que o senador só possa votar e encontrar presencialmente Jair Bolsonaro depois do primeiro turno das eleições de 2026. A restrição foi determinada nesta segunda-feira e terá duração de 90 dias. O período vai até 11 de outubro, uma semana depois do primeiro turno, marcado para 4 de outubro. Um eventual segundo turno será realizado em 25 de outubro. Moraes suspendeu a autorização depois de Flávio divulgar nas redes sociais uma carta escrita pelo ex-presidente. O senador gravou um vídeo lendo o documento em que Bolsonaro apresentou o filho como seu pré-candidato à presidência e pediu apoio a ele nas eleições. Em nota, Tracy Reinaldi, advogado da pré-campanha de Flávio Bolsonaro, afirmou que a decisão de Alexandre de Moraes é ilegal e inconstitucional. Segundo ele, a suspensão das visitas viola direitos previstos na Lei de Execução Penal, como o contato do preso com familiares e com o mundo exterior, além de impedir Flávio, que também atua como advogado do pai, de se comunicar com Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro está proibido de usar redes sociais diretamente ou por intermediários de terceiros. Para Moraes, Flávio usou a visita ao pai para obter a carta e divulgá-la, desrespeitando a restrição imposta ao ex-presidente. O ministro afirmou também que Flávio já havia participado de outro episódio de divulgação de conteúdo relacionado ao pai durante o cumprimento das medidas judiciais. O caso foi em agosto de 2025. Na ocasião, Jair Bolsonaro participou por telefone de uma manifestação em Copacabana e Flávio publicou no Instagram a fala e a imagem do pai. Além de suspender as visitas, Moraes deu 48 horas para a defesa de Bolsonaro explicar se o ex-presidente sabia que a carta seria publicada nas redes sociais do filho. O magistrado determinou ainda que os vídeos fossem incluídos no processo de execução da pena. Também enviou o material à PGE para análise de eventual propaganda eleitoral antecipada. A suspensão atinge apenas a autorização concedida a Flávio. A decisão não informa mudanças nas visitas permitidas a outros familiares ou advogados de Jair Bolsonaro. Eis a íntegra da carta. Carta aos brasileiros, saudoso do contato com o povo, ao qual devo lealdade, escrevo num momento de decisão para o futuro de todos nós. O momento é de arregaçar as mangas, deixarmos de lado as possíveis diferenças e cada um se empenhar pelo nosso pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, a mesma opção para livrarmos o Brasil da corrupção, da violência e empobrecimento. Meu pré-candidato, creio que seu também. Meu porta-voz no qual confio para resgatar o Brasil e nos conduzir para a paz e a prosperidade. Um afetuoso abraço a todos na certeza de que juntos tudo faremos pela nossa pátria. Deus, pátria, família e liberdade. Jair Bolsonaro. Ao proibir o senador Flávio Bolsonaro de visitar o pai, a decisão do ministro Alexandre de Moraes acaba por desrespeitar não só a Lei de Execução Penal e o Estatuto da Advocacia, mas também a Constituição. Dentre os direitos que o preso possui estão o de receber visita de seus familiares, bem como o de manter comunicação com o mundo exterior. Esses dois direitos foram retirados do presidente Jair Bolsonaro na decisão de hoje. Vale lembrar que o senador Flávio Bolsonaro é também advogado de seu pai. A proibição de contato viola, portanto, o direito que o advogado tem de se comunicar com seu representado. O Código de Processo Penal chegou a prever a incomunicatibilidade do preso desde a proclamação da Constituição de 1988. Deixar o preso incomunicável sempre foi visto pelo Supremo Tribunal Federal como algo inconstitucional. No entanto, a decisão de hoje aproxima o presidente Jair Bolsonaro de incomunicabilidade. Sempre respeitando as instituições, as medidas judiciais serão tomadas para reverter essa situação ilegal e inconstitucional. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política.
Agradeço a todos pela audiência.